Em 1999, eu vivi uma experiência que eu não desejo a ninguém. Então, é, todos que me conhecem aqui sabem que eu venho de uma família 100% disfuncional. E quem sabe o que é família disfuncional, eu não vou precisar desenhar as coisas que acontecem. Como é insuportável conviver com pessoas disfuncionais. Bom, à medida que cada um ia fazendo 12 anos, ia cuidando de suas vidas, ou seja, começando a vida cedo. E para as jovens, o futuro é muito incerto. E tudo que você deseja é constituir uma família totalmente diferente daquilo, das suas origens. Beleza, vamos pular essa parte que é chato pra caralho. Em 1999, eu morava numa propriedade, uma área rural. Eu optava por morar em áreas rurais porque eu ganhava pouco, tinha casa, não precisava pagar o aluguel. Eu já falei isso várias vezes aqui. Era uma escolha compulsória por falta de rede de apoio, de ajuda, e eu sou aquela que sou ruim de pedir ajuda. Eu não peço ajuda a ninguém. Eu posso estar precisando muito, mas eu não peço. E dificilmente eu aceito, sabe? Eu sou meia tinhosa. Então, o que que acontece? Eu fui morar num lugar extremamente perigoso, com um histórico ruim daquele lugar. Histórico de arrombamentos, de invasões, de agressões aos moradores, de roubo, assassinato. Tudo que vocês imaginarem de ruim tinha no histórico daquele lugar. Ah, mas Ângela, mesmo assim você ficou ali? Aceitou? Eu não tinha o que fazer. Para quem não tem para onde ir, qualquer coisa serve. Então, próximo ao Dia das Mães do ano de 1999, eu estava morando nessa propriedade. E virava e mexia, era comum a gente estar na sala assistindo TV ou jantando, já com tudo fechado, se assustar com alguém batendo na porta, metendo o pé na porta, tentando arrombar a porta. Eram várias tentativas, né, de gente tentando, daí barulho, corre-corre, aquela coisa toda, o barulho da TV, enfim. E todo mundo sabia também que eu ficava 99% do meu tempo só. Embora a conversa aqui na rua fosse outra, a minha realidade era totalmente contrária das fofocas que andavam aqui na rua. Então, num determinado dia próximo ao Dia das Mães, às 20 horas começaram a bater na minha porta. Eu tinha por hábito colocar 2 trincos a mais na porta, a fechadura no meio, um trinco em cima, um trinco embaixo e ainda colocava uma travessa de paraju, que é para reforçar a nossa segurança. Nesse dia só estava a minha filha mais velha, que na época tinha 7 anos, e eu. Começaram a bater na porta por volta das 20 horas. Quando começaram a bater, eu tive que correr contra o tempo, desligar todas as luzes, enrolei ela num colchonete de visita e enfiei debaixo da cama e eu fiquei escondida atrás do colchonete. Qualquer pessoa que olhasse debaixo da cama só ia ver um colchão enrolado. Vocês entenderam? Imagina a situação, tudo escuro, gente batendo na porta, numa casinha, né, um barraco mesmo, de 3 cômodos. Eu não tinha muita coisa. A pobreza era extrema, mal tinha o que comer, como eu queria sobrar para alguma coisa a mais, né? Não tinha como. Então, começaram a bater 8 horas, foram batendo, 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 batendo. Quando foi 10 horas, eles bateram nas 2 portas, na porta da sala e na porta da cozinha. Quando foi 10 horas, 10 e pouca da noite, eles conseguiram arrombar a porta da cozinha. Por conta das travessas, eles só conseguiram arrombar a porta, derrubar a porta com a duela e tudo. O meu fogão ficava próximo à porta.
a porta caiu em cima do fogão, as panelas caíram no chão, o fogão emborcou para o chão, foi uma coisa de doido. Vocês imaginam quase 11 horas da noite, essa barulheira toda, imagina o barulho no escuro, você escondido num barraquinho de 3 cômodos, sozinha, no meio do nada. Pois é, foi isso que aconteceu. Os caras entraram dentro de casa, estava tudo escuro, falando muita besteira. Eu ouvia tudo que eles estavam falando, não eram umas pessoas só. Ficaram um tempão dentro de casa. E eu ali debaixo da cama, escondida atrás do colchão, tapando a boca da minha filha para que ela não fizesse barulho, para não chamar a atenção deles para gente. Enfim, mais tarde, depois de ter passado muito tempo dentro de casa, eles foram para a sede, que era próximo ali da minha casa, mas não tinha ninguém. E também não havia nada de valor ali naquela casa. Né? TV eles levavam e trazia, e os móveis de alvenaria. Então, quebraram a cara, né? A porta reforçada, tiveram um trabalho do cacete para arrombar e não encontraram nada. Mas acredito que o roubo seria só uma consequência de estar no lugar. A intenção deles era realmente fazer outras coisas. Assim que eles começaram a bater na sede, eu achei que deveria sair daquele lugar, que eu não deveria esperar, pagar para ver se eles iam voltar para casa ou não. Eu puxei minha filha pelo braço, agarrei pelos cabelos, saí no meio daqueles escombros, daquela bagunça que eles fizeram pela cozinha. Eu não podia tentar abrir a porta da sala, que dava de frente com a sede. Eu tinha que sair pelo mesmo buraco que eles arrombaram. E tinha umas cercas e o pasto de quicuio. As cercas para cabrito, desse tamanho assim, arame farpado, não dava para passar. O que eu fiz? Joguei ela por cima da cerca, pulei de babydoll, aqueles transparentes, descalça, sem nada. Saí arrastando ela pelo quicuio. Eu poderia pegar a estrada para poder ir até o centro de Casimiro, mas eu achei que eu poderia encontrar com algum deles e eu não queria correr esse risco. Então eu fui pelo mato. Quando eu cheguei próximo ao centro de Casimiro, é que eu peguei a BR. A delegacia ainda era na beira da pista, não existia a delegacia nova e nem se falava no assunto. Registrei a ocorrência, nunca descobriram nada sobre o assunto, voltei para casa, nunca ninguém foi lá saber o que aconteceu, nem no dia seguinte, nem por curiosidade, nem por fofoca. Continuei no lugar por falta de opção, trabalhando e morando no mesmo local. A única pessoa que apareceu lá para perguntar se estava tudo bem, se eu iria continuar no local, foi o próprio patrão, que não morava aqui, só dono da propriedade. Foi a única pessoa. Ninguém mais foi lá perguntar se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa, se eu precisava de um apoio, ou se oferecer pelo menos para ficar com as crianças. Ninguém fez isso. E, por incrível que pareça, nem a polícia, mesmo tendo registrado o acontecimento, apareceu lá para olhar o estrago. O estrago foi na minha casa, foi na casa do patrão e na área de lazer que tinha em frente à minha casa, que era a área de lazer do local, com piscina, sauna, piscina, espreguiçadeira, mesa, sombriões, aquela coisa toda, sabe? Eles quebraram azulejos da piscina, a pia da área de gourmet, eles arrancaram portas de armário, eles arrancaram, fizeram um ato de vandalismo ali. E nunca ninguém procurou saber, ninguém foi lá registrar, tirar fotos, ninguém foi lá tirar digitais, ninguém fez nada. Cogitava alguns nomes, mas não haviam prova, sabe? E é isso. Aí vocês acham que depois de ter passado por tudo isso, alguma coisa me abala? Sinceramente, hoje a minha opinião é o seguinte: eu não tenho mais filhos pequenos. Do portão para fora, cada um faz o que quer, mas do portão para dentro, faço eu, agora, o que eu quiser. O que vocês fariam no meu lugar?